Agora a gente muda do assunto de saúde, voltamos a falar de guerra, porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse agora há pouco que o cessar-fogo com o Irã não terminou, mesmo após uma troca de ataques entre os dois países lá no Estreito de Hormuz. Em meio a essas tensões, os iranianos fizeram um alerta dizendo que ainda nem começaram o que pretendem fazer na região. O Américo Martins volta aqui com a gente e traz mais atualizações. Seja bem-vindo novamente, Américo. Obrigado, Jairo. Essa informação, essa declaração do Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, é muito importante. Ela mostra que os Estados Unidos aparentemente não têm planos para ataques massivos contra o Irã e estariam dispostos a manter esse cessar-fogo. Isso apesar das hostilidades de ontem e de uma escalada muito forte nas narrativas violentas dos dois países. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, violações do cessar-fogo ontem, quando os Estados Unidos teriam afundado, segundo o presidente Donald Trump, 7 pequenos barcos iranianos que estavam operando no Estreito de Hormuz, e a Marinha do Irã também afirmou que chegou a lançar mísseis contra pelo menos um destroyer militar americano que estava também nas proximidades do Estreito de Hormuz. Além disso, nós tivemos ataques do Irã confirmadíssimos contra 2 navios nas águas do Golfo Pérsico e também ataques com mísseis contra o território dos Emirados Árabes Unidos, inclusive com um desses mísseis atingindo um porto. Então a gente teve uma sequência de violações do cessar-fogo. Agora o Pete Hegseth disse que, em primeiro lugar, o cessar-fogo não foi completamente rompido. Segundo lugar, que o Irã já tinha atacado em outras ocasiões militares americanos durante o cessar-fogo, e ele também fez questão de dividir, diferenciar o que é a guerra propriamente dita, os ataques contra o território iraniano, e o que é esse esforço dos americanos neste momento de tentar liberar um número razoável de embarcações que estão presas no Golfo Pérsico e que precisariam passar pelo Estreito de Hormuz. O próprio presidente Donald Trump, quando se referiu a essa operação, que os militares americanos iriam guiar essas embarcações para passar pelo Estreito de Hormuz sem autorização do Irã, ele se referiu como um gesto humanitário, porque existem cerca de 2.000 embarcações nessa situação, com cerca de 20.000 marinheiros, muitos deles, dessas embarcações, desses navios, já ficando com pouca água e pouca comida. Então, o Pete Hegseth também quis fazer essa separação, o que é a operação para passar pelo Estreito de Hormuz e do que é a guerra propriamente dita. Isso, no final das contas, Jário, é importante porque os Estados Unidos aparentemente mantêm o compromisso com o cessar-fogo e não indicaria, pelo menos neste momento, a intenção dos americanos de ampliar a guerra e voltarmos a ter um conflito completamente aberto no Oriente Médio. Isso apesar do presidente Donald Trump ter ameaçado liquidar completamente, tirar da face da terra, como ele colocou, todos os militares iranianos, se eles tentarem atacar novamente embarcações militares dos Estados Unidos na região, e também com o governo do Irã dizendo que eles nem começaram ainda a operar no Estreito de Hormuz. Então a gente teve uma escalada séria ontem, uma escalada inclusive de narrativa, e agora essa afirmação do Pete Hegseth pelo menos acalma um pouco a situação, porque ontem o presidente Donald Trump se recusou a responder quando ele foi perguntado se o cessar-fogo estava rompido ou não. E agora o Pete Hegseth, que comanda todos os militares americanos, diz que sim, que o cessar-fogo está mantido e que os Estados Unidos pretendem fazer todas essas diferenciações. Isso é um bom sinal no meio de uma tensão muito grande, Jair. Passo atrás da escalada, né? Américo, muito obrigado pelas suas informações. A gente está falando da ação dos Estados Unidos do Oriente Médio, tá?